Olá pessoal, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Hoje vamos iniciar o conteúdo racionalização de denominadores. Basicamente, o processo de racionalização de denominadores consiste em, dada uma fração cujo denominador é um número irracional, encontrar uma fração equivalente de denominador racional. E para isso, pessoal, vamos analisar aí 3 casos, ok? Então vamos lá. Primeiro caso. Vou dar alguns exemplos aqui para ficar mais fácil o entendimento. Então vamos lá. Letra A, 5 sobre raiz de 3. Letra B, 2 sobre raiz de 7. Letra C, 7 sobre raiz de 6. E a letra D, 3 sobre raiz de 13. O nosso intuito então, pessoal, é eliminar a raiz que encontra-se no denominador e tornar o denominador um número racional. Então para isso vamos fazer o seguinte. Na letra A, a gente multiplica em cima e embaixo, tanto o numerador quanto o denominador, por raiz de 3. Então a gente tem ali raiz de 3 sobre raiz de 3, que é 1. Ou seja, a gente não está alterando o valor numérico daquela fração racional. Ok? Então vamos lá. A letra B, raiz de 7 sobre raiz de 7. Letra C, raiz de 6 sobre raiz de 6. E a letra D, vamos multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 13. Dessa forma, pessoal, percebam que o denominador fica raiz de 3 vezes raiz de 3, que é 3. Ou seja, antes nós tínhamos ali um número irracional e agora nós temos um número racional, ok? Letra B, raiz de 7 vezes raiz de 7 dá 7, e aqui no numerador, 2 raiz de 7. Aqui vai ficar 7 raiz de 6 sobre 6, e aqui 3 raiz de 13 sobre 13. Sempre que a gente multiplica uma raiz por outra, que ambas aí possuem o mesmo número internamente, pessoal, a gente não precisa fazer o cálculo. Percebam que raiz de 13 vezes raiz de 13 é raiz de 169, que é 13. Raiz de 6 vezes raiz de 6 dá raiz de 36, que é 6. E assim sucessivamente, ok? Agora vamos para o segundo caso, pessoal. Quando a gente não tem ali uma raiz quadrada, a gente tem uma raiz cúbica, uma raiz com índice 4, uma raiz com índice 5 e assim sucessivamente. Então vamos lá. Na letra A aqui a gente tem 3 sobre raiz, né, com índice 5 de 2 ao quadrado. 4 sobre raiz com índice 8 de 3 à quarta. 2 sobre raiz com índice 11 de 5 ao cubo. 9 sobre raiz com índice 20 de 7 a 14. Beleza? Então vamos lá. Na letra A, como que a gente faz para eliminar essa raiz aqui do denominador? Basta vocês perceberem que a gente tem que multiplicar em cima e embaixo por uma raiz com o mesmo índice que se encontra aqui. Porém, galera, a gente tem que observar o expoente desse número que está aqui internamente, ok? Ele tem que ser um número cuja soma com um de cá dá o índice. Então aqui 2 ao quadrado tem que ser 2 ao cubo, porque quando eu multiplicar essas raízes, eu vou conservar a base e somar os expoentes. Então aqui vai ficar 2 elevado à quinta, raiz com índice 5, né? De 2 à quinta a gente pode simplificar, fica apenas 2 como resultado final. Aqui é 8 o índice, né? E aqui é 3 elevado à quarta potência. A gente tem que multiplicar por 3 à quarta também, porque quando a gente multiplicar e somar os expoentes vai dar 8. Aqui, 5 elevado a 8, porque já temos 11 como índice. 5 ao cubo vezes 5 elevado à oitava. Quando a gente multiplicar e somar os expoentes vai dar 11 também. E aqui, perceba que a gente tem 7 elevado a 14, o índice é 20, faltando aqui 6. Então fica 7 elevado a 6, raiz com índice 20, em cima e embaixo, sempre a mesma raiz. Afinal de contas, estou multiplicando essa divisão aqui por 1, né? O 1 escrito de uma outra forma, de tal forma que a gente consiga eliminar a raiz do denominador, tornando esse número um número racional. Então vamos lá. Primeiro caso aqui, pessoal, fica 3 raiz com índice 5 de 2 ao cubo, e aqui embaixo a gente tem 2 como resposta. Aqui, 4 raiz com índice 8 de 3 à quarta, e aqui a gente tem 3 como resultado. Aqui 2 raiz com índice 11 de 5 à oitava, e aqui 5. Aqui 9 raiz de 20 com índice 20 de 7 elevado à sexta, e aqui a gente tem 7 como resultado final. Então percebam aí, pessoal, que para eliminar a raiz do denominador, basta multiplicar por uma raiz de tal forma que a soma dos expoentes dê o índice, ok? Então vamos agora para o terceiro caso. Percebam, pessoal, que agora no denominador a gente tem uma soma ou uma subtração de 2 termos aí envolvendo raízes, ok? Então, letra A, 2 sobre 4 mais raiz de 3,
5 sobre raiz de 2 menos 1, 8 sobre raiz de 5 mais 3 e, letra D, 1 sobre 2 menos raiz de 13. Então vamos observar aí o que a gente faz para conseguir eliminar a raiz aí do denominador, tornando o denominador um número racional. Vamos lá. Bom, basta multiplicar, pessoal, em cima e embaixo pelo conjugado. O que é o conjugado? Você observa o termo de baixo aqui, do denominador, e apenas altera o sinal do meio. Aqui é 4 mais raiz de 3, a gente multiplica por 4 menos raiz de 3. E aqui embaixo também, 4 menos raiz de 3. Percebam, pessoal, que quando eu fizer a multiplicação desse termo, 4 mais raiz de 3 por 4 menos raiz de 3, é o primeiro vezes o primeiro, segundo vezes o segundo. É o produto da soma pela diferença. Então você multiplica 4 com 4 e raiz de 3 com raiz de 3 aqui, observando o sinal. E aí você vai eliminar a raiz do denominador. Letra B, raiz de 2 menos 1, então fica raiz de 2 mais 1 sobre raiz de 2 mais 1. Aqui é raiz de 5 mais 3. Percebam que no numerador vamos multiplicar por raiz de 5 menos 3 e no denominador por raiz de 5 menos 3 também, ok? E aqui na letra D, o conjugado desse termo aqui é 2 mais raiz de 13. Vou multiplicar aí em cima e embaixo por esse termo então, ok? Então vamos lá efetuar os cálculos aí, pessoal. Aqui a gente faz a propriedade distributiva da multiplicação. 2 vezes 4, 8. 2 vezes menos raiz de 3, menos 2 raiz de 3. 4 vezes 4, 16. E raiz de 3 vezes menos raiz de 3, menos 3. Produto da soma pela diferença de dois termos aí. Então aqui a gente vai fazer a conta, né? 16 menos 3 dá 13. Aqui 8 menos 2, raiz de 3. Então a gente finaliza dessa forma. Aqui, pessoal, 5 vezes raiz de 2, 5 raiz de 2, 5 vezes 1, 5. E aqui, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, menos 1 vezes 1 dá menos 1. Então, perceba que a gente tem aqui 5 raiz de 2 mais 5, e aqui embaixo é 1, então fica assim mesmo, ok? Aqui, 8 raiz de 5 menos 24, 5 menos 9. 5 menos 9 é menos 4, então a resposta é 8 raiz de 5 menos 24 sobre menos 4. E a gente pode simplificar ainda mais aqui, né? Separa 8 raiz de 5 dividido por menos 4, menos 24 dividido por menos 4. Aqui vai dar menos 2 raiz de 5 e aqui vai dar 6 positivo, né? Menos com menos, mais, então fica 6 positivo. Letra D, para fechar aqui então, pessoal. 1 vezes 2, 2, e 1 vezes raiz de 13, raiz de 13. 2 vezes 2, 4, menos 13. 4 menos 13, menos 9, então a gente tem 2 mais raiz de 13 sobre menos 9. Percebam, pessoal, que a gente vai passar o sinal para cima, né, para o numerador. Então vai ficar menos 2 menos raiz de 13 sobre 9. Só uma questão de formalismo. Numericamente essa resposta é exatamente igual a essa, ok? Beleza. Agora, pessoal, vamos aí para um exercício de aprendizagem, ok? Substitua o símbolo R, né, com a bolinha aí, por um fator não nulo que torne o produto um número racional. Então a gente tem aqui raiz de 6 vezes esse símbolo, 5 raiz de 3 vezes o símbolo, raiz quinta de 3 ao quadrado vezes o símbolo, raiz com índice 13 de 64. Aqui, pessoal, é interessante que a gente transforma o 64 numa potência de base 2. 2 elevado a sexta. 2 elevado a 6. Letra E, raiz de 13 menos 3 vezes o símbolo aí. E a letra F, para fechar, 2 raiz de 3 mais raiz de 5. Percebam, pessoal, que todos esses casos aqui nós já tratamos na parte de racionalização, né? Como transformar um número irracional em um número racional. Então a raiz de 6, para a gente eliminar a raiz, a gente multiplica por raiz de 6. 5 raiz de 3, para eliminar a raiz, a gente multiplica por raiz de 3. Aqui a gente tem que observar o seguinte, tem que ser uma raiz com o mesmo índice e aqui o expoente tem que ser um número cuja soma com 2 dê 5. Então 3 ao cubo. 64, galera, é 2 elevado a sexta. Para a soma da 13, aqui tem que ser 2 elevado a 7. Raiz de 13 menos 3 a gente multiplica pelo conjugado. Apenas altera o sinal aqui do meio, ok? Então fica raiz de 13 mais 3. E aqui a mesma coisa, apenas altera o sinal do meio, que é mais, fica menos. O termo é o mesmo, porém com o sinal do meio trocado. Então essa é a parte aí de racionalização de denominadores. Espero que tenham compreendido. Qualquer dúvida, basta entrar em contato. Um abraço, até a próxima!